E me diga uma coisa, vocês três aqui, ó, presta atenção, presta atenção. Vocês sabiam que só existem duas formas de viver? Uma que agrada a Deus e uma que não agrada a Deus. É verdade. Agora, como é que a gente sabe a forma de agradar a Deus? A gente tem que adivinhar assim. Sim, mas como é que... Isso é um microfone. A gente pode ler a Bíblia e ela diz como obedecer. Então a gente precisa ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. É verdade. E quem não lê a Bíblia, conhece? Não. Sabe que Por que esse microfone tá aí? é para o papai poder falar e todo mundo ouvir. Tá bom? Olha só. O Salmo 1, Salmo 1, fala que é bem-aventurado aquele que medita todo dia na palavra de Deus. Todo dia. Se ele deixa de meditar um dia sequer, ele já fica com saudade. Nossa, nem li a Bíblia hoje. Isso significa que ele tem um prazer muito grande em meditar, em aprender da palavra de Deus. Ele não faz isso só uma vez na vida, não. Ele faz isso sempre, sempre, sempre. Vocês já sabem ler? Já. Sim? Vocês já sabem? Ela mais ou menos. Ela mais ou menos e ela não sabe. Ok. Então você tem que ler para elas, né? Nós precisamos amar a palavra de Deus para conhecer mais e mais a vontade do Senhor. E aí nós seremos bem-aventurados. Sabe o que significa bem-aventurado? Abençoado. Abençoado é uma outra boa palavra para alguém que é bem-aventurado. O que mais? Tem uma outra palavrinha. Ele é feliz. Vocês querem ser felizes? Então tem que conhecer a palavra de Deus e amar a palavra de Deus e meditar nela todo dia. E se o papai e a mamãe esquecer de ler a Bíblia, vocês têm que dizer: epa, hoje é dia de ler a Bíblia, porque todo dia é dia de ler a Bíblia. Combinado? Sim? Feche os olhinhos para a gente orar então. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de termos filhos e de poder, ó Deus, levá-los para a tua casa, Pai, onde teu povo se reúne e adora a ti, Senhor. Abençoa, portanto, a tua igreja, a fim de que possamos, ó Senhor, cada vez mais nos alegrarmos na presença do Senhor com as crianças, Senhor. Que as famílias estejam cada vez mais dispostas a ter filhos e educá-los no caminho do Senhor, na palavra de Deus, para que essas crianças cresçam amando e tendo deleite na palavra do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, como igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar lá. Eu vou continuar a falar sobre isso. Pelo menos cada sala de micria vai ter uma criança. É, né? Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Feliz ano novo. Nós estamos de ano novo e também de série nova. No ano passado, pela graça do Senhor, terminamos a série de Eclesiastes pela manhã e à noite nós estivemos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, nosso plano para esse ano é a exposição do primeiro livro de Salmos, que em breve, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa, mas o primeiro livro dos Salmos pela manhã e o livro de Romanos à noite. Mas Romanos vamos começar só em fevereiro, quando o pastor voltar das férias. Por hora, nós vamos iniciar hoje o livro de Salmos, ainda que à noite nós vamos ter alguns
temas mais livres, para que em fevereiro a gente comece com toda a força, unindo também aos nossos pequenos grupos. Uma breve palavra a esse respeito. Nós temos o desejo de ter mais pequenos grupos, e os nossos pequenos grupos estão conectados às exposições da noite. E foi pedido pelos próprios líderes dos pequenos grupos que nós iniciássemos as exposições de Romanos em fevereiro, para que exatamente casasse bem com a retomada dos estudos dos lares. Se você é membro desta igreja e não faz parte de um pequeno grupo, venha falar comigo. Nós queremos colocar você em algum pequeno grupo. Se não tiver pequeno grupo para você se inserir, eu vou criar um para você. Temos feito isso, e o Senhor tem abençoado. E se você tem visitado a nossa igreja, não é membro, quer participar de um pequeno grupo, você também é muito bem-vindo. Eu vou fazer a mesma coisa por você, tá certo? Nós entendemos que os pequenos grupos são meios de comunhão, de instrução, a fim de que nós possamos estreitar os nossos laços de afeto, como também nós possamos juntos amadurecer na fé que o Senhor nos dá. Então, ainda que seja um recurso dos muitos que a igreja pode utilizar para essa finalidade, nós entendemos que é bom para toda a igreja. Então, se você não participa, se você deseja, venha conversar comigo, nós teremos o maior prazer de fazer isso. Livro de Salmos, o primeiro salmo. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura em uníssono. É um salmo muito conhecido. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia Nova Almeida atualizada, ou então você pode usar a projeção, porque aí a gente usa a mesma versão, fica todo mundo lendo igual, tá? Vamos fazer a leitura juntos? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós rogamos por iluminação, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos compreender a Tua palavra. Abre os nossos corações para que possamos viver a Tua palavra segundo o Senhor determina, segundo o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quantos acompanharam nessa virada de ano que 2 bilhetes premiados saíram na Mega Sena da virada. 378 milhões foram divididos por esses 2 bilhetes. Ao que parece, um deles, pelo menos, foi adquirido por 14 pessoas em algum lugar aí de Minas Gerais, se eu não me engano. E isso será dividido, portanto, essas 14 pessoas vão dividir aí 189 milhões. É bom começar o ano assim, né? Quantas pessoas não gostariam de começar o ano com esse pouco mais de dinheiro na sua conta, não é mesmo? Isso é verdade, muitos querem. Tanto querem que houve aí um aumento considerável entre o ano passado das apostas para esse ano. 28% de aumento, mas é maior. Comparado com 2018 para esse ano, 2020, final de 2020 para 2021, são 70% de aumento nas apostas. As pessoas querem uma solução.
Todos estão em busca de começar o ano com sucesso. Na verdade, isso parece um pouco óbvio. Se você começar o ano bem, há grandes chances de você terminá-lo muito bem. Todo mundo quer uma receita de bolo para o sucesso em 2022. Todos querem descobrir o segredo de como ser bem-sucedido para esse ano. E como nós, crentes, como nós podemos entender o sucesso para 2022? Qual é a receita do sucesso para esse ano? Nós acabamos de ler o primeiro salmo, o salmo que introduz todo o saltério. Na verdade, tanto o salmo 1 quanto o salmo 2 são salmos introdutórios de todo esse livro. Livro que é a composição, que é a união das orações e canções do povo de Israel. Alguns já chamaram esse livro de a anatomia da alma. E o motivo é simples. É que ele é composto por uma diversidade de autores, ainda que Davi, o rei Davi, seja aquele que mais tenha salmos no saltério. Mas todos esses salmos, esses poemas, eles são compostos dentro de uma história, dentro de uma vivência. E é muito claro quando você faz a leitura do livro de Salmos, da experiência do autor, de como ele está se relacionando com Deus e como ele está expressando a sua alma naquilo que escreve de forma poética. Nós sabemos que esse livro, ele foi sendo composto durante a história de Israel, até pelo nome, pelos autores que nós encontramos no livro de Salmos, mas é muito provável que um editor final, após a volta do povo da Babilônia, após o exílio babilônico, já novamente em Jerusalém, talvez Esdras tenha sido essa pessoa, ele fez uma organização do fluxo do livro de Salmos. Tradicionalmente ele é dividido em 5 livros. Cada um desses livros parece ter uma temática. E durante os séculos, muitos intérpretes tentaram encontrar qual seria a temática central de cada um desses 5 livros do livro de Salmos. De fato, é muito difícil a gente asseverar com certeza, mas eu vou fazer uso, e nossos pastores farão uso, de uma hipótese, de uma tentativa do teólogo e pastor e missionário O. Palmer Robertson, no seu livro O Fluxo dos Salmos. É isso? Como é que tá? Não é assim não, né? Como é que ficou em português? Hã? O Rodrigo vai descobrir o nome do livro em português. Eu tenho ele em inglês e eu esqueço, mas é o The Flow of Psalms, em bom inglês pernambucano. E a hipótese de Robertson é que cada um desses 5 livros trata de um momento histórico do povo de Israel. O primeiro momento, o livro 1, seria a confrontação, onde nós encontramos a história de Israel relacionando-se com os crentes e os descrentes. O grande tema do livro 1, de fato, é a relação, a confrontação entre a linhagem dos filhos de Deus, a linhagem do povo de Deus e a linhagem dos ímpios. E você vai ver esse contraste várias e várias vezes, e é exatamente o que vamos expor durante esse ano. O segundo livro, que vai do capítulo, ou melhor dizendo, do Salmo 42 em diante, nós temos a comunicação. A comunicação seria o grande anúncio de salvação, não só para Israel, mas para as nações. São salmos que entronizam o Senhor, mas que ao mesmo tempo proclamam a salvação para todos os povos. Depois você tem a devastação, porque são aqueles salmos de lamento,
há uma predominância no terceiro livro em salmos que expressam o sofrimento do povo de Deus por causa da opressão dos ímpios. O quarto livro, você tem a maturação. É quando o povo de Israel começa a entender a sua posição diante da nação, ou das nações, e também diante do próprio Deus, do pacto. E por fim, o último livro, que é um livro de adoração, onde nós temos os salmos de aleluia, que terminam o saltério, a consumação de todas as coisas, quando nós finalmente encontramos o desfecho final, não só da história de Israel, mas da nossa própria história. Nesse ano, nós vamos trabalhar o livro 1, como eu falei, portanto, do Salmo 1 até o Salmo 41, assim eu espero, e vamos discutir um pouco sobre essa relação entre o grande problema do justo e do injusto. Esses dois caminhos que se põem para nós também no início desse ano. O Salmo 1 e o Salmo 2 introduzem todo o saltério e nos dão o grande tom dessas verdades. O Salmo 1, portanto, diante da confrontação entre o justo e o injusto, coloca a palavra de Deus como suprema. Enquanto que o Salmo 2, diante dessa confrontação dos injustos, dos reis maus e também do reino de Deus, coloca o reino, ou melhor, o rei Messias, Jesus Cristo, como aquele supremo sobre todas as coisas. Essas duas verdades estarão presentes em todo o saltério e também nas exposições que vamos fazer. A palavra de Deus é suprema sobre todas as coisas para a nossa vida. E o rei Messias, o ungido do Senhor, ele é o supremo governador de todas as coisas. Agora pela manhã, nosso objetivo é falar do Salmo 1. Hoje à noite eu falarei do Salmo 2. Portanto, os dois salmos introdutórios, e os irmãos, portanto, são convidados a participar dos dois cultos assim também. Mas afinal de contas, qual a relação do Salmo 1 e o sucesso? A receita do sucesso. É que parece realmente que o Salmo 1 é uma receita para o sucesso. Não só para 2022, mas, na verdade, para toda a vida. Primeiramente, nos dois primeiros versos, nós vamos encontrar o como podemos ser bem-sucedidos. Volte mais uma vez para o texto. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como eu dizia às crianças, bem-aventurado é um termo que está associado às bênçãos de Deus. Os bem-aventurados são aqueles abençoados pelo Senhor, como também aqueles que de fato encontraram a verdadeira felicidade. Não uma felicidade que possa ser retirada, não uma felicidade que possa simplesmente ser alterada pelas coisas desse mundo, mas a verdadeira felicidade onde o coração descansa e encontra paz. E encontra um descanso pleno. Aquela paz que é ansiada pelas pessoas, mas que de fato só pode ser encontrada em Deus. Aquela paz shalômica, nós poderíamos dizer assim, para usar o termo hebraico shalom, que traz consigo essa conotação não apenas de uma ausência de guerra, mas uma harmonia com as coisas, com a criação e com o próprio Deus. Uma reestruturação interna e externa, integral do ser. E é isso, bem-aventurado é aquele que faz o quê? Essa é a grande receita, esse é o grande segredo. Como alguém pode ser bem-aventurado? O texto nos fala
duas coisas a respeito daquele que é bem-aventurado. Uma forma mais negativa, uma fórmula negativa e uma fórmula positiva. A negativa se dá de três formas. Como, portanto, não ser bem-aventurado, como não ser bem-sucedido. Você deve seguir o conselho dos ímpios. Se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Muito se pensou sobre o significado dessas três ideias. Ainda que seja possível encontrar aqui alguma gradação, né, algum tipo de aumento de perversidade em cada uma das expressões, ímpios, pecadores, escarnecedores, parece-nos que as três ideias, os três substantivos, apontam para uma maldade, uma perversidade. Assim como também os três verbos, andar, se deter e se assentar. Fala do ser humano se entregando por inteiro à maldade. Você vai encontrar pelo menos dois desses três verbos em um outro texto importante do povo de Israel, que certamente o salmista tinha em mente quando compôs essa poesia, que é Deuteronômio 6, verso 7. Abra, por favor, o texto. Vai nos ajudar a compreender um pouco dessa expressão aqui. Deuteronômio 6, 7 é quase que a inversão desse primeiro verso do Salmo 1. Deuteronômio 6, versículo 7. O contexto é Deus ordenando para que o povo ensine a sua lei. Aí o versículo 7 diz: você, a respeito da lei, as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então aqui nós encontramos três verbos, mais uma vez, que apontam para a relação com a lei do Senhor e o seu ensino. No caso, é exatamente o inverso. A ordem do Senhor é para que, ao invés de caminhar no caminho dos pecadores, ele caminhe no caminho da lei do Senhor. Ao invés de se assentar, né, na roda dos escarnecedores, ele vai se assentar em sua casa para meditar na lei do Senhor. E aí, ao invés de se deter, ele vai se deitar e se levantar, pensando e meditando na lei do Senhor. A ideia passada em Deuteronômio 6, 7, como também no Salmo 1, não é tanto, portanto, uma gradação. Não é que há três formas ou tipos da pessoa abandonar os caminhos do Senhor ou seguir os caminhos do ímpio. Na verdade, as três ideias compõem um paralelo para finalmente nos dizer que o grande problema para você ser um mal-sucedido nesse ano é você viver na impiedade. É para que sua mente esteja atrelada a ideias ímpias, é para que o seu comportamento esteja associado à perversidade contra a lei do Senhor, e para que finalmente a sua identidade, aquilo que você é, aquilo que você se entende, inclusive como comunidade, a ideia de estar assentado numa roda, assentado entre pecadores, entre ímpios, entre zombadores do Senhor, e ser confundido como tal. Alguém que, portanto, não só abandona os caminhos do Senhor, mas intencionalmente leva a sua vida de forma perversa. Aí está o segredo para que você se destrua, ainda que você possa ter 189 milhões em sua conta bancária. Não importa, na verdade, o quanto você tem na sua conta bancária, porque se você está entregue
à perversidade, está entregue à impiedade, à imoralidade, simplesmente não há como você ser bem-sucedido, não há como você ser abençoado, não há como você ter paz. Na verdade, nós temos vários exemplos, inclusive, de ganhadores do prêmio que tiveram muitos problemas após ganharem prêmios. Inclusive, um dos casos já antigos de um dos ganhadores da Mega Sena que foi assassinado pela sua própria esposa. É claro que dinheiro não vai resolver problemas. É claro que o nosso ser, nós temos uma necessidade muito mais profunda que não dá para comprar numa loja. E é exatamente por isso que aqueles que caminham em conselhos, em caminhos, em comunidades de zombadores, eles não podem encontrar salvação, eles não podem encontrar felicidade, eles não podem encontrar paz. O que o salmista deseja nos apontar, e aquilo que ele vai contrastar no versículo 2, é que não há um terreno neutro para que possamos agir. Ou você segue o caminho da perversidade, ou você seguirá o caminho dos justos. Não há outro caminho. Como eu falei para as crianças, só há duas formas de nós vivermos, pensarmos, existirmos. É um compromisso conosco, contra Deus, ou um compromisso com Deus, a despeito de nós mesmos. E aí sim, as coisas mudam. Aí sim, nós podemos encontrar sentido e significado para a nossa vida. O verso 2, portanto, nos dá a fórmula positiva. Pelo contrário, de uma forma muito distinta, oposta, o bem-aventurado, aquele que é bem-sucedido, ele tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é uma expressão muito importante em todo o saltério, e portanto estar aqui logo no primeiro salmo é um alerta. É algo que precisamos parar um pouquinho para pensar. A palavra hebraica Torá, que significa lei, ainda que é também a lei relacionada àquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, está muito mais associada a todo o ensino de Deus. E, portanto, o contraste aqui é evidente. Aquele que é mal sucedido na sua perversidade, ele segue os pensamentos do mundo. Ele segue a forma de crer do mundo. São as cosmovisões que operam nesse mundo. Por outro lado, aquele que é bem-sucedido, aquele que é abençoado, ele tem o ensino do Senhor no seu coração. Ele está comprometido com aquilo que Deus revelou ao seu povo. Isso significa que o saltério não é apenas uma composição aleatória de orações, de poesias. Não. Ao lermos os salmos, nós devemos encontrar sabedoria do Senhor. Esse salmo primeiro está aqui para nos mostrar que a lei do Senhor, que inclusive os próprios salmos estão fazendo parte ou fazem parte dessa lei do Senhor, do ensino do Senhor, nos convida de fato a entrarmos no saltério, a entrarmos na leitura dos salmos, sabendo que o que estamos ouvindo vem da parte de Deus. E vai confrontar os nossos corações, e vai confrontar muitas vezes as nossas expectativas.
no sentido de que a palavra de Deus sempre será superior. Ela deve ser, na verdade, a grande lente que vamos ver o mundo, que vamos viver nesse mundo. Você é convidado nessa manhã a observar a lei do Senhor, não apenas como um mero adereço, como um apetrecho na sua casa, em que você possa colocar lá o Salmo 91 aberto na entrada para dar sorte. Ou talvez, como alguns fazem, inclusive minha família, lermos um salmo relacionado ao número do aniversariante, né? Da idade do aniversariante. João Gabriel ontem já falou: papai, Salmo 8, logo logo vamos ler. Verdade, logo logo vamos ler o Salmo 8. Está chegando. Mas é muito mais que isso, meus irmãos. É a palavra de Deus. É Deus ensinando a sua igreja. É Deus ensinando o seu povo. A lei é do Senhor. A palavra Senhor, que foi escolhida a dedo pelo salmista aqui, é o nome de Deus, o mesmo nome que Deus se revelou a Moisés, quando Moisés, perguntando a Deus como é que ele chegaria para o povo lá no Egito, escravizado, e diria: olha, Deus falou comigo e vamos sair daqui. E Moisés diz: olha, eu vou chegar lá e o pessoal vai perguntar: mas Deus? De quem que você está falando? Então Deus ali, da sarça, disse: eu sou o que sou. Eu sou. Essa talvez seja a melhor tradução que nós cristãos, na tradição cristã, temos encontrado para expressar essa palavra, que aqui é traduzida por Senhor. Esse Senhor, portanto, é aquele que se identifica com o seu povo como não só aquele que é o dono do seu povo, mas também aquele que graciosamente é o libertador do seu povo. É aquele que tirou Israel do Egito e os libertou para que pudessem adorá-lo. É aquele que graciosamente caminhou com o seu povo durante 40 anos no deserto. É aquele que fez com que eles entrassem na terra de Canaã para que pudessem comer do leite e do mel que ali estava naquela terra. É aquele que preservou o seu povo durante várias nações vizinhas que guerreavam contra Israel, sendo Israel uma nação tão pequena. É aquele mesmo Deus que, mesmo quando o seu povo, por ordem dele, foi enviado a nações perversas, a impérios terríveis, os trouxe de volta para que pudessem adorá-lo. É o mesmo Deus que enviará o seu santo Filho, e que enviou de fato o seu santo Filho para redimir o seu povo. Essa é a lei que é do Senhor, o Deus do pacto. Não é um Deus qualquer, não é algum poder amorfo, sem pessoalidade. É o Deus triuno, o Deus verdadeiro, o Deus que encarnou o próprio Jesus Cristo como a segunda pessoa dessa trindade. Portanto, essa lei do Senhor é a lei da graça. Eu sei que as pessoas muitas vezes se confundem com isso. Por conta de alguma má teologia, muitas vezes há o entendimento de que lei e graça não se unem. Não tem como falar de lei se você está falando de graça. Mas aí está o grande equívoco. Não há lei sem graça. Na verdade, a lei é produto da graça de Deus. Foi o próprio Deus gracioso que disse para o seu povo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. E assim continua. A lei existe porque Deus redimiu o seu povo. Portanto, bem-sucedido, o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, porque reconhece
o Senhor como seu resgatador, como seu redentor, e portanto pode receber dele o ensino verdadeiro, o ensino para poder viver essa vida. Daí o prazer que ele tem. Daí o prazer que ele tem em meditar na palavra. O texto nos fala que ele medita de dia e de noite. É como alimento, meus irmãos. Você todo dia se alimenta, pelo menos em geral, você come. E em geral você tem prazer naquilo que você come. Mas o bem-sucedido, ele não tem prazer apenas em comida física. O prazer dele, a alma dele, está relacionada a algo mais profundo. A refeição espiritual que é dada pelo ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, quantos e quantos crentes desnutridos. Como é triste muitas vezes nós nos depararmos com pessoas que às vezes estão há décadas nesses bancos, há décadas vindo à igreja, reunindo-se com o povo, ouvindo os sermões, mas não conhecem a palavra do Senhor. E quantas vezes eu já tive a ingrata notícia de pessoas dizerem assim: pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Meus irmãos, bem-aventurado é aquele que se deleita no ensino do Senhor. Que o seu prazer está em ler e meditar nas Sagradas Escrituras. O comentarista Bruce Waltke, falando sobre essa questão da meditação, ele diz o seguinte, parafraseando Edmund Clowney: meditação cristã, em contraste com a meditação transcendental, é dirigida pela verdade, isto é, pela palavra de Deus, deriva do deleite em Deus e é direcionada ao louvor a Deus. Deleitar e meditar na Torá são metonímias de causa, isso é, assume-se o efeito de viver de acordo com a Torá no caminho da retidão. O que Waltke nos mostra é que o crente, ele medita não apenas como um mantra, como fazem aqueles da meditação transcendental, mas ele lê, pensa, reflete, para. Meus irmãos, nós precisamos ter tempo de leitura da palavra. O ano está começando. Talvez você já tenha feito as suas resoluções do ano e colocou lá, ler a Bíblia. Talvez tenha feito assim, fazer a leitura anual, toda a Bíblia. Bênção, faça isso. Faça isso. Mas não faça correndo. Não faça simplesmente por uma questão religiosa. Não faça simplesmente por uma questão formal. Mas sinta o prazer de ler a palavra de Deus. Eu sei que de vez em quando eu uso essas ilustrações de comida, mas é aproveitando aí para que você fique com mais fome. Sabe quando aquele pudim delicioso que sua esposa fez, ou talvez tenha sido seu marido, talvez seu pai, sua mãe, não sei. Talvez você mesmo tenha feito para si. E você foi comendo, ele é maravilhoso. Você foi comendo até que finalmente chegou na última fatia. O último pedaço do pudim. Você não come apressadamente. Você se deleita.
Você vai devagar, porque só tem aquilo. A gente precisa aprender a nos deleitar na palavra de Deus, a comer devagar, a poder ouvir as palavras e deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Quantas e quantas pessoas caminham de um lado para o outro perguntando qual é a vontade de Deus, onde está a vontade de Deus? Meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus está revelada há milênios. Basta que nós meditemos. A palavra do Senhor nos dá o ensino para viver bem-sucedido. E o salmista nos explica o que é ser bem-sucedido. Ele diz assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Por outro lado, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O que de fato é ser bem-sucedido? O salmista, mais uma vez, nos dá o tom que precisamos olhar ou ajustar as nossas lentes para ver a vida e até mesmo ver o próprio Salmos, o livro de Salmos. São duas metáforas. A primeira com respeito ao bem-aventurado, ao justo. Ele é como uma árvore junto a correntes de água. Há um tempo atrás eu estive com minha esposa indo para o sertão do Seridó, lá no Rio Grande do Norte. Eu não sei quantos já andaram pelo sertão, pela vegetação do sertão. Estava bem quente, já fazia muito tempo que não chovia naquela região. Mas é muito interessante ver a diferença entre um lugar onde há um rio, ainda que seja seco, e um lugar onde não há rio. A vegetação muda. É claro que os lençóis freáticos, né, claro que as raízes, elas vão encontrar água por debaixo, mesmo que a gente não consiga ver. Mas é exatamente isso que aponta para a beleza da ilustração aqui. A vegetação próxima aos rios, próxima a um fluxo de água constante, ela é muito mais verde. Ela consegue nutrir-se com muito mais facilidade. E é exatamente, portanto, nesse sentido que o autor deseja que nós olhemos para o bem-sucedido. Ele é alguém que mesmo nos dias de seca, ele é alguém que mesmo nos dias em que as coisas não vão lá tão bem, ele está verdinho, ele está bem nutrido, ele está com suas raízes fincadas e firmes. Por quê? Porque ele meditou na lei do Senhor. Ele sabe da vontade de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. E é por isso que mesmo diante das intempéries, das situações mais adversas, ao seu tempo ele dá o seu fruto. A pior coisa, né, para o agricultor é trabalhar na terra, né, aquela árvore frondosa, e ela não dá frutos. Ela enganar, né, ela mentir. Não. O bem-aventurado é aquele que por causa da palavra, ele frutifica da palavra. A saúde em suas veias espirituais. Há uma coerência em relação àquilo que ele diz professar e aquilo que ele vive. É por isso, portanto, que sua folhagem não vai murchar. Não há necessidades nele. Preste bem atenção nisso aqui. Nós vivemos em uma época em que uma das visões, um dos conselhos dos ímpios é que você tem necessidades que precisam ser preenchidas. E quando elas não são preenchidas, você obviamente entra em crise.
crises emocionais, crise de ansiedade, sofrimento. Mas isso é mentira. O crente em Jesus, ele não tem necessidades, porque ele é satisfeito em Deus. O crente no Senhor, que tem prazer na sua lei, que medita nela dia e noite, ele tem o seu coração cheio. Você não precisa de mais nada. É por isso que mesmo em adversidades, a folhagem não murcha, a fé não falha. Talvez em situações de sofrimento familiar, perda de um ente querido, questões financeiras, são muitas situações que poderiam motivar essa folhagem murchar, mas aquele que medita na lei do Senhor, aquele que é bem-aventurado, aquele que é bem-sucedido, sua folhagem não murcha. Então preste bem atenção, nós estamos começando o ano. Há 364 motivos, ou 63 motivos, para que alguma coisa ruim aconteça. É claro que vai acontecer. Coisas ruins acontecem. Você não precisa esperar sempre o mal. Mas você precisa contar que isso tem uma grande probabilidade de acontecer. Mas não tema. Porque o bem-sucedido não precisa temer o amanhã. Porque as suas raízes estão fincadas em alguma coisa que não muda. Preste bem atenção, Deus não muda. A vontade de Deus não muda. A lei do Senhor não muda. O ensino, a verdade de Deus simplesmente não muda. Amanhã, Deus não será uma outra coisa. Você será. As pessoas à sua volta serão. Pode ser que caia uma bomba aqui e destrua essa quadra. Não importa. Deus continua sendo Deus. A sua palavra continua sendo a verdade. E, portanto, você pode confiar. O ímpio não. O ímpio é engano. Veja que ele é como uma palha. Uma palha que pode servir por um tempo para queimar. Uma palha que pode servir para alguma coisa, mas logo o vento a dispersa. Aqui o salmista nos lembra que a vida da perversidade, a vida do ímpio, pode até contar com a alegria dos 189 milhões, mas isso não dura. Isso não dura. Isso não é algo que descansa o coração. Antes, como o vento que dispersa a palha, a felicidade vai consigo também. A felicidade vai com esse vento. Os ímpios não são assim. Eles são mal-sucedidos. Finalmente o texto termina, versículos 5 e 6, nos falando do destino final de todas as coisas. Desses dois caminhos. O destino final daqueles que caminham na justiça e os que caminham na injustiça. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O tema de juízo e salvação está presente também no saltério por inteiro. E aqui nós precisamos mais uma vez ajustar nossas lentes. Esse ajuste de lentes é lembrarmos que isso aqui será destruído. Que isso aqui é passageiro. Que o nosso corpo é passageiro. Que as coisas dessa vida que os nossos olhos enxergam são passageiras. Mas há uma coisa que é eterna e não vai mudar e simplesmente vai acontecer: os planos de Deus. E esses planos envolvem esse juízo. O ímpio
já sofre agora. Veja o nosso caso aí com as pandemias, com todas essas questões terríveis. Quantas pessoas vivem em sofrimentos porque não têm o seu coração fincado na palavra. Não prevalecerão no juízo. Até mesmo da congregação dos justos. É verdade, os ímpios não permanecem na igreja do Senhor. Os ímpios não permanecem no povo de Deus. Aqui, ainda que haja uma série de outras questões, mas nós podemos observar a disciplina. Olha a importância da disciplina, cumprindo exatamente o que o salmista está dizendo. Os ímpios não permanecem na congregação dos justos. Antes, eles são levados para fora, excluídos, como um prenúncio do juízo final. No entanto, o Senhor conhece o caminho dos justos. A palavra conhecer aqui pode ter muitos significados, mas pelo contexto nós podemos observar em relação aos ímpios, que diz respeito à relação íntima que esse Senhor, o Deus do pacto, o Deus da graça, tem com o seu povo. A própria palavra conhecimento é usada no Antigo Testamento para falar de relações íntimas, por exemplo, de um casal. Por quê? Porque ela carrega essa ideia de intimidade, de profundidade. O Senhor conhece os seus. O Senhor tem intimidade, o Senhor tem relacionamento gracioso com os seus. É nesse sentido, portanto, que nós podemos ler Romanos, capítulo 8. Abra, por favor, Romanos 8, versículo 28. Parece que o apóstolo Paulo tinha esse salmo em mente. Olha como nós podemos ouvir o salmo sendo falado pelo apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que há um relacionamento íntimo entre a ideia de salvação e o próprio relacionamento de Deus com o crente. Veja que esse Deus é o Deus salvador, é o Deus redentor, é o Deus amoroso e gracioso, que se revela nessa obra da redenção. Meus irmãos, 2 caminhos para esse ano, mas só um pode nos dar o verdadeiro sucesso. Calvino, concluindo esse salmo, ele diz assim: a suma e substância de todo o salmo consistem em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial, ao passo que os profanos, desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim terão o mais miserável fim. Meus irmãos, qual é o segredo do sucesso para 2022? Qual é a receita para o sucesso? Não é, podem crer, apostar na Mega Sena. Porque a nossa vontade, a nossa vida, a nossa existência não pode depender de sorte. Ela deve depender da providência de Deus. Medite, se deleite na palavra de Cristo. Jesus é aquele que cumpriu a lei. É por isso que quando no Sermão do Monte ele se assenta e os discípulos estão à sua frente, ele diz: bem-aventurado é aquele, e passa a falar das bem-aventuranças. Uma clara conexão com o Salmo 1. Onde ali Jesus, como aquele que é o Senhor da lei,
que tem a propriedade da lei, não só porque a cumpre, mas porque foi Ele mesmo que a revelou, nos dá o caminho para seguir. É porque Jesus cumpriu a lei que nós podemos seguir o seu exemplo como discípulos do Mestre. Siga o Mestre. Uma vida guiada pelo Espírito Santo na palavra. Pare de clamar ao Senhor e pedir: Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a tua voz, mas a sua Bíblia está fechada. Abra a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Você quer ter sucesso esse ano? Coloque em alta conta a palavra do Senhor. Você quer ter sucesso esse ano? Medite na palavra de Deus. Aí sim você terá nutrição espiritual para frutificar. É conhecendo a palavra que nós podemos viver a palavra. Muitas pessoas querem a resposta fácil. Faça isso. Mas isso é como um sepulcro caiado. Como alguma coisa que está podre por dentro e você apenas dá uma mão de cal e fica tudo branquinho, está tudo certo. Não, nós somos casa caiada, não sepulcro caiado. Nutrição espiritual é de dentro para fora. Portanto, é uma ação do Espírito Santo no relacionamento do crente com as Escrituras. Nós somos o povo do livro. Por isso, não podemos nos desgarrar da palavra de Deus. Isso sim nos dará sucesso em conhecer e fazer a vontade de Deus. A vitória através daquele que já venceu. Por isso, não precisamos temer, porque Jesus nos garante o final. Ele está voltando. Nós podemos inclusive desejar isso. Ele está voltando. E é nessa convicção que somos chamados nessa manhã para um ano meditando na palavra do Senhor. Não só no domingo, quando vamos meditar nos Salmos, Romanos. Mas meu irmão, minha irmã, se apegue à palavra de Deus. Conheça, tenha intimidade com a palavra do Senhor. É ela quem te dará o sucesso para esse ano. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a tua voz e o teu ensino. Agora, Senhor, dá-nos a aplicação da tua palavra, a fim de que possamos viver nela, viver por ela, no louvor do teu santo nome. Abençoa o teu povo, Senhor, a fim de que estejamos fincados na rocha, na tua palavra, naquilo que Cristo diz ao seu povo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Cristo. Amém.